Para quem acompanha a aba de comunidade aqui no canal, viu que eu postei a seguinte enquete. Você tem dificuldade em elaborar diagramas, que é modelagem de banco de dados, para suas ideias de software? E 87% responderam que sim. Então nesse vídeo eu vou mostrar como modelar banco de dados e também tirar as suas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes de começar, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. E também eu peço para que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho um recado muito importante até lá. Então eu estou aqui no SQL Server Management Studio, já criei aqui algumas tabelas, como vocês podem ver. Eu tenho aqui a tabela de usuário, curso e certificado. Muito provavelmente, se você já procurou aí conteúdos de banco de dados, você já deve ter percebido aquela frase que o pessoal sempre recomenda fazer na hora de relacionar duas tabelas. Por exemplo, usuário e certificado. Um usuário ele pode ter vários certificados e um certificado pertence a somente um usuário. Então eu tenho um relacionamento aqui de um para muitos. Mas só que muita gente pode se confundir e não entender por que é um para N na hora da prática. E nesse vídeo eu vou mostrar para você por que o relacionamento entre usuário e certificado é um para muitos ou um para N. E o relacionamento entre usuário e curso é muitos para muitos. Então vamos começar pelo relacionamento de 1 para N, que é 1 para muitos, que é usuário e certificado. Então eu tenho aqui o usuário, eu tenho que trazer o ID do usuário para a tabela de certificado. ID usuário, vou colocar como inteiro e não permitir nulo. Então eu tenho que trazer a chave primária da tabela usuário para a tabela de certificado aqui ID usuário, porque o ID usuário em certificado é uma chave estrangeira, então eu tenho que arrastar a chave primária para o certificado aqui no campo ID usuário. Vamos confirmar, e agora o ID usuário é chave estrangeira, e esse relacionamento é 1 para N. Se você está acostumado com aquela notação de pé de galinha, é só você considerar que no símbolo de infinito é aquele pé de galinha com 3 traços. E onde eu tenho aqui o símbolo de chave, eu tenho um traço apenas. Então aqui eu tenho um relacionamento de 1 para N. E por que esse relacionamento é 1 para muitos? Vou mostrar para você na prática. Aqui na tabela usuário eu já cadastrei 2 usuários, Vinícius e Gabriel. Então aqui eu vou cadastrar alguns certificados para esses usuários, editar 200 linhas, e eu tenho aqui a data da emissão, o link para o certificado e o ID do usuário. Então, olhando aqui para a anotação, eu tenho um símbolo de muitos para o lado do certificado. Por quê? Porque o usuário ele se repete aqui em certificado. Eu tenho muitos usuários aqui na tabela certificado. Então, olha só, eu vou vir aqui na tabela certificado, vou cadastrar aqui uma data. Bom, e aqui eu vou colocar somente link 1 mesmo, só para representar o link. E aqui eu coloco o ID do usuário que tem esse certificado. Então, vou colocar aqui o ID do usuário 1, que é o Vinícius. Então, vou colocar aqui 1. E eu também tenho mais um certificado do próprio Vinícius. Então, eu tenho que colocar mais um certificado para ele. Então, eu vou cadastrar mais um certificado para o Vinícius. Então, eu tenho que repetir o ID do usuário aqui na outra linha. Então, vou colocar aqui a data da emissão. E aqui eu coloco o ID do usuário 1. Então, eu sei que o Vinícius ele tem 2 certificados, porque o ID dele se repete nessa tabela. Isso significa que essa tabela é muitos, na relação de 1 para muitos. Então, agora eu também tenho o usuário 2, que é o Gabriel, e eu vou colocar também um certificado para ele. Então, aqui eu coloco o ID usuário 2. Então, perceba que nessa tabela aqui, eu tenho vários usuários. Porque, olha só, eu tenho repetindo aqui o ID usuário 1. Então, para cada cadastro de certificado, eu tenho relacionado um usuário, que é para o lado da tabela, aqui olhando para a anotação, que é o lado 1. Então, eu tenho 1 para muitos. Então, se para cada certificado eu cadastro um usuário, eu sei que o usuário vai se repetir na tabela de certificado. Então, eu tenho muitos para esse lado. Então, por isso que é o nome 1, que é um certificado, para muitos, que eu tenho muitos usuários com certificado. Agora, quando o relacionamento é 1 para 1, isso significa que um usuário ele pode ter apenas um certificado. Então, aqui no meu certificado, lá no meu sistema, eu só posso cadastrar, lá pode existir uma regra, onde eu só posso cadastrar
para cada usuário apenas um certificado. Então, quando é 1 para 1, eu não posso repetir como eu fiz aqui, ó. O usuário 1 ele tem 2 certificados. Quando é 1 para 1, eu não repito na tabela onde eu tenho a chave estrangeira. Então, eu não posso repetir o ID1, eu também não posso mais repetir o ID2, porque eles já têm um certificado. Mas para garantir que eu não vou repetir o ID do usuário aqui nessa tabela, eu posso criar uma regra na tabela de certificado. Então, eu vou clicar aqui em índice chaves, vou adicionar uma nova regra para o campo ID usuário. Vou dar um OK. E aqui eu vou definir o ID do usuário como chave exclusiva, ou unique. Eu vou salvar, confirmar, e agora eu vou tentar cadastrar mais um certificado para o usuário 1, que é o usuário Vinícius. Vamos ver se ele vai conseguir. Então, eu vou colocar aqui, ó, usuário 1, está se repetindo, porque eu já tenho um aqui na primeira linha. Vamos ver. E olha só, ele dá violação de restrição em Unique Key. Então, eu não posso cadastrar mais um certificado para esse usuário, porque ele já tem. E esse é o relacionamento de 1 para 1. Perceba que até a notação aqui mudou. Se fosse a notação pé de galinha, seria um traço aqui e um traço do outro lado. 1 para 1. E por fim, nós temos o relacionamento de N para N, muitos para muitos. Então, um usuário ele pode estar inscrito em vários cursos e um curso pode ter vários usuários. Eu tenho um relacionamento de N para N, que é muitos para muitos. E para isso, eu tenho que criar uma nova tabela, que é a tabela intermediária entre os dois, para permitir que eu cadastre muitos usuários e muitos cursos. Vocês vão entender. Então, eu vou criar aqui uma nova tabela, eu vou chamar de inscrição. Beleza, criei aqui a tabela de inscrição, então eu tenho aqui o ID da inscrição e eu tenho que trazer o ID do usuário e do curso como chave estrangeira. Então, ID usuário e o ID do curso. Pronto, já tenho aqui as duas chaves estrangeiras. Aqui eu vou definir como chave primária e eu vou definir essa chave como chave identity, para sempre incrementar 1 a cada cadastro que eu fizer na inscrição. Então agora eu vou arrastar a chave ID usuário para cá, vou definir como chave estrangeira e o ID plano também para cá. Bom, aqui eu tinha colocado ID plano, só que na verdade é ID curso. Agora sim, está correto. Eu também arrasto a chave primária de curso para ID curso como chave estrangeira em inscrição. E pronto, já está relacionado aqui as tabelas. Então eu vou pressionar Ctrl S para salvar. E agora vamos pensar por que o relacionamento é muitos para muitos. Porque eu consigo cadastrar aqui na tabela inscrição vários IDs de usuário e vários IDs de curso. Então eu posso repetir o ID do usuário em inscrição e eu também posso repetir o ID do curso na tabela inscrição. Então vamos ver isso daqui na prática. Então aqui na tabela curso eu cadastrei 3 cursos: desenvolvimento de software, web e CSS. Então eu vou fechar aqui. Então agora eu vou cadastrar na tabela de inscrição. Então eu vou atualizar aqui as minhas tabelas. Vou acessar a tabela de inscrição. Então vamos fazer aqui uma inscrição para o Gabriel. Então eu tenho aqui o ID2 e ele se inscreveu no curso de CSS, que é o ID3. E olha só, já cadastrei uma nova inscrição. E eu tenho aqui para o usuário 1, que é o Vinícius, ele se inscreveu no curso de desenvolvimento de software, que é o ID1. E o usuário 2, que é o Gabriel, ele também se inscreveu no curso 1, que é desenvolvimento de software. Então eu coloco o ID1 aqui. Então perceba o seguinte, que aqui no ID usuário, eu tenho a repetição do ID. Olha só, o ID2 se repetiu 2 vezes. E aqui no ID curso eu também posso repetir. Olha só, eu tenho o ID1 se repetindo aqui. Isso porque o usuário ele pode ter vários cursos. Olha só, o usuário 2, que é o Gabriel, ele tem o curso de ID3 e ele tem o curso de ID1. Um usuário pode ter vários cursos. Da mesma forma que um curso pode ter inscrito vários usuários. Olha só, o ID1 se repetindo aqui, ó. O ID1 ele se repete para o usuário 1, que se inscreveu nesse curso de ID1, que é o curso de desenvolvimento de software, e também eu tenho o usuário 2, que é o Gabriel, com o mesmo curso, que é o curso de ID1. Então aqui eu tenho a repetição de ID. Então podemos concluir que o relacionamento é muitos para muitos, porque o ID do usuário se repete e o ID do curso também, na tabela intermediária, entre o curso e o usuário. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado o máximo desse vídeo
para tirar aí as suas dúvidas sobre modelagem de banco de dados. Se você quiser saber mais sobre como modelar banco de dados com vários exemplos, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu curso, onde eu mostro mais de 15 exemplos de modelagem de banco de dados. Cada exemplo que eu mostro nesse curso é um tema, ou seja, eu tenho lá de e-commerce, eu tenho de fábrica de doce, de chat e muito mais. Então é só acessar o link que está aqui na descrição para você melhorar mais com as suas modelagens de banco de dados, para você conseguir colocar em prática as suas ideias de software. Então esse vídeo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Então eu vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo.